Família Maralto Vencilos. A família Maralto Vencilos possui uma origem incerta e diversos feitos são contados sobre seus antepassados, embora poucos deles tenham sido registrados. Seu lema, sob as estrelas e sobre o mar, faz menção à cultura dos povos de Ponta Menor, tomados pelo desejo do desbravamento e do domínio dos mares. No símbolo adotado pela família, é possível ver 3 estrelas que representam o céu e seus antepassados, e abaixo, uma estrela do mar, representando suas belas praias e o atual governo. A família Maralto havia ganhado importância ainda antes dos Cani assumirem o reinado, perto do fim das pequenas revoltas. Até então, os governantes do território de Ponta Menor eram os senhores da família Solari e usavam o sobrenome Vencilos, passado de geração em geração pelos governantes daquele povo. Dizem as histórias que em um passado distante, antes mesmo do Império de Valinor se pensar em existir, um pequeno grupo de pessoas vivia no território que hoje corresponde ao litoral sul de Ponta Menor. E lá, eles prosperaram e cresceram, construindo belas cidades e barcos de todos os tipos. Com o tempo, esse povo foi desbravando os mares e as próprias terras, se fazendo conhecer pelos povos vizinhos, que os atribuíram a fama de homens do Mar do Punho. Por muitas décadas, o povo do Mar do Punho viveu em paz, e o que era um pequeno povo havia se tornado um grande reino, com suas fronteiras estabelecidas e sua própria divisão de poder. E assim, conseguiram viver e prosperar. Até a grande catástrofe. O vulcão do arquipélago sul havia entrado em erupção, jogando fumaça e fogo pelos ares. Os sábios da época diziam que isso era inevitável, pois o que se conta até hoje é que o Mar do Punho é amaldiçoado e que não se pode navegar por aquelas águas sem esperar uma consequência. E para o povo do Mar do Punho, aquele tipo de consequência havia sido alta demais. As cidades na beira da praia foram tomadas por ondas gigantes, e os povos que viviam nas ilhas foram tomados pela lava, deixando um rastro de fogo e destruição que pode ser visto até os tempos de hoje, registrado em pedra vulcânica. Quando tudo acabou, após uma grande discussão do que deveriam fazer, as 3 principais famílias decidiram tomar caminhos diferentes. A primeira delas, temendo continuar naquelas terras e alegando ter sido abençoada com uma visão, levou parte do povo para as terras ao norte, adentrando a Cordilheira da Serpente, uma terra selvagem e pouco explorada até então, com perigos desconhecidos e inimagináveis. A segunda família, ainda com raiva dos deuses, decidiu construir uma frota de 200 navios, onde reuniram outra parte do povo e adentraram o Mar do Punho para nunca mais voltar, com a intenção de construir uma nova vida e desafiar os deuses com sua coragem e ousadia. Já a terceira família, não acreditando haver um futuro no caminho das outras 2, decidiu por continuar onde estavam e reconstruir tudo o que havia sido perdido. E assim foi feito. Com o tempo, aquele povo cresceu novamente, com outros nomes e costumes. Mas antes que pudessem se estabelecer outra vez como uma potência militar, por volta de 463, o Império de Valinor se chegou. Os povos de Ponta Menor foram derrotados e o território foi anexado ao Império. A antiga família governante deixou de existir, e desde então, muitas outras foram colocadas no lugar. Devido à longa duração do Império, os povos de Ponta Menor acabaram se acostumando e aceitando a nova cultura, e assim se tornaram aliados importantes para a conquista do litoral oeste do continente. Após o fim do Império, durante o período das pequenas revoltas, o território de Ponta Menor proclamou independência. Os apoiadores do antigo Império foram eliminados da capital do território, e uma nova família assumiu. Porém, o destino não foi generoso com eles, pois em menos de 2 anos, o recém-proclamado Vencilos do território foi assassinado, o que levou a um conflito político que durou 4 anos, e um novo Vencilos assumiu.
E o que parecia ter sido uma vitória foi apenas o início de um ciclo que durou por quase 800 anos, onde governante após governante era trocado pelos mais infindáveis motivos. Até que a família Solari assumiu o posto de família Vencilos, levando uma estabilidade incomum, que foi mantida por 2 séculos. Perto do fim das pequenas revoltas, com a vitória dos Cânions já sendo profetizada, a política em Ponta Menor começou a ficar instável novamente, pois a qualquer momento algum exército chegaria às suas fronteiras. A família Solari Vencilos, confiante de seu poder, decidiu reunir os exércitos de todo o território, e para isso precisava do apoio dos outros nobres. Foi então que atribuíram aos Maralto, a família aliada mais importante da época, o dever de convencer todos os nobres de Ponta Menor a lutarem por independência. E assim os membros da família Maralto se espalharam, conversando com nobre após nobre, conhecendo fortaleza após fortaleza, vila após vila. Mas quando os exércitos inimigos chegaram às fronteiras de Ponta Menor, em vez de lutar, um golpe foi dado pela nobreza, matando os membros da família Solari durante uma reunião de guerra, e colocando os Maralto como representantes do povo. Então, os agora chamados de Maralto Vencilos negociaram a paz, entregando o território sem derramamento de sangue, conseguindo agradar a capital do reino de Valinócia e os nobres de Ponta Menor. Os Maralto Vencilos foram colocados como família protetora do território, reforçando ainda mais o seu poder, mostrando para o reino a sua lealdade e a eficiência de seu povo em aquecer o comércio. Anos depois, foi descoberto que os Maralto haviam começado a negociação de paz com os Cânions antes mesmo do golpe ter sido dado na antiga família governante, e que para os nobres de Ponta Menor, apoiar os Maralto parecia vantajoso, por eles terem o apoio do reino de Valinócia e uma promessa de paz. Já para os Cânions, aceitar a aliança dos Maralto parecia vantajosa por acreditarem que eles tinham o apoio da nobreza e que poderiam evitar o derramamento de sangue. E apesar de uma jogada como essa ter sido arriscada, ela acabou dando certo, e os Maralto Vencilos se estabeleceram como membros valiosos dentro da política em todo o reino. Foi então que no ano de 2389 estourou a Guerra do Brado Fervor, onde o povo do território que hoje é conhecido como Reino de Feldorf iniciou uma rebelião com o objetivo de conquistar a independência, algo que havia sido inspirado pela rebelião bem-sucedida da cidade central. E com os olhos do Império voltados à guerra contra o povo de Feldorf, em 2396, os nobres de Ponta Menor, ainda tendo em seu íntimo o desejo de se tornar um reino independente, decidiram por também fazerem uma rebelião, aumentando as tensões em todo o reino. Como o povo de Feldorf era bastante eficiente em combate, até mesmo Mata Rica estava tendo dificuldade em derrotá-los, sendo preciso aguardar apoio de Terra Antiga e Terra Calma. Já nas fronteiras de Ponta Menor, as batalhas eram pequenas e esporádicas, pois o reino não conseguiria enfrentar os dois povos ao mesmo tempo sem maiores consequências. Mas a guerra com o reino de Feldorf foi chegando ao fim, e os Maralto Vencilos sabiam que em breve as tropas de Valinócia seriam remanejadas para Ponta Menor. Assim, em 2400, os Maralto Vencilos voltaram atrás e renegociaram a paz com os Cânions, dando fim à rebelião mal-sucedida. Como parte do acordo, os Maralto Vencilos continuariam como protetores do território e ajudariam na guerra contra o povo de Feldorf, que parecia agora não só buscar a independência, mas avançar e invadir o reino de Valinócia numa marcha até a capital. Para evitar mais instabilidade para ambos os povos e fazendo cumprir a sua parte no acordo, os Maralto Vencilos foram pessoalmente até o proclamado rei do povo de Feldorf e negociaram a paz. Um ano depois, em 2401, a paz foi declarada. O povo de Feldorf conseguiu a sua independência, porém desistiram de avançar e se aquietaram em seu próprio reino. Os Maralto Vencilos foram consagrados como agentes da paz e ajudaram na reconstrução do reino em sua nova estrutura.
Com o tempo, ganharam também uma cadeira no Conselho dos Mestres, ocupando tradicionalmente o cargo de mestre dos navios. Hoje em dia, a família Maralto Vencilos é considerada parte importante do reino e no funcionamento do comércio, tendo se tornado a quinta família mais importante, sem considerar a família real.